do Senhor, meu querido, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Ítalo Corsini e você está no canal do YouTube assistindo o nosso culto online aqui da Assembleia de Deus do Ministério de Santos na Ponta da Praia. Eu quero te desejar as boas-vindas e o desejo do meu coração é que você possa receber aí onde você estiver a bênção de Deus, uma palavra abençoadora para a tua vida no dia de hoje. Você que está aguardando este culto começar, eu tenho absoluta certeza que Deus falará ao teu coração. Portanto, é momento de reunir a família, é momento de estar junto, mas principalmente é momento de estar na presença de Deus, abrir o teu coração. Você que está triste, você que está abatido, abatida, você que está aflito, aflita dentro do seu coração, você que tem sofrido momentos de desespero, de angústia, Deus hoje tem uma palavra para a sua vida. Deus tem uma palavra ao teu coração e à tua família. Então fica com a gente, fica conosco, não perca este sentido de culto. Lembre-se que você não está assistindo o culto, você está cultuando a Deus. Então reúna a tua família, faça uma oração agora, louve a Deus conosco, porque daqui um pouquinho eu volto com a palavra de Deus para o teu coração. Que Deus te abençoe até daqui um pouquinho. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você,
Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, 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 ser um. E eu gostaria hoje de estar trazendo para você uma mensagem fundamentada no livro de Ruth. Você vai ver que esta história do livro de Ruth é um romance lindo, é um dos romances mais bonitos que nós encontramos na Bíblia, mas é também um livro cheio de princípios e cheio dos momentos aonde Deus olha para pessoas comuns, para uma família comum e transforma a vida destas pessoas, apesar das suas perdas, apesar das suas dificuldades, apesar das suas crises. Deus olha para aquela pessoa, Deus olha para aquela família e renova e transforma, trazendo provisão e cuidado. O que eu quero dizer com isso? Que o cuidado e a provisão de Deus também virá sobre a tua casa, virá sobre a tua família quando você precisar. Você pode dizer, mas quem sou eu? Quem sou eu na face desta terra? Com tantas pessoas, eu quero te dizer, você é filho, você é filha do Deus Altíssimo. Você pode se achar uma pessoa comum, mas para Deus você é especial. Você tem algo especial. Você é filha, filho do Deus Altíssimo. Por isso, Ele vai olhar por você. Mas não deixe de ouvir esta palavra. Eu quero que você preste bastante atenção naquilo que Deus vai falar ao teu coração hoje, para que você possa, por fé, trazer esta palavra à tua vida e ter a tua vida renovada, transformada e principalmente experimentar o cuidado de Deus, a provisão de Deus nesse tempo de crise que você está passando. Eu gostaria de ler com você no livro de Ruth, capítulo de número 1, e nós vamos ver aqui que está escrito assim: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. Veja que aqui no livro de Ruth, o escritor ou a escritora diz que eles viviam em um tempo em que os juízes julgavam a terra. Nós vamos perceber que aqui neste tempo ainda Israel não tinha um rei. Eles viviam debaixo do controle da autoridade divina, e Deus, de tempos em tempos, levantavam homens e mulheres para julgar Israel, para governar Israel, para dar livramento a Israel. Por quê? Porque Israel vivia um momento de instabilidade naquele momento. Israel vivia um momento de instabilidade, um momento de crise, porque Israel se afastava de Deus, se afastava dos caminhos do Senhor e caía nas mãos dos seus inimigos. Era uma época onde os inimigos de Israel invadiam as terras de Israel e roubavam todas as suas colheitas, as suas sementes, a sua prosperidade, faziam escravos a muitas pessoas, e eles viviam nesse tempo difícil.
E Deus, de tempo em tempo, levantava um homem ou levantava uma mulher, assim como fez com Gideão, assim como fez com Jefté, assim como fez com Débora. Você vai ter muitos exemplos na Bíblia, assim como fez com Sansão. Todos eles foram juízes de Israel, levantados para livrar o povo de Israel da mão dos seus inimigos. E naquele tempo difícil, acontece a história de Ruth e de Noemi. Veja que mais uma vez eu friso aqui para você, que no meio do povo de Israel, com tantos problemas, que viviam na época de juízes, onde os juízes julgavam o povo de Deus, e a Bíblia diz que naquele tempo houve fome sobre a terra, e naquela perspectiva, naquela visão, naquela realidade difícil, acontece a história de Noemi e de Ruth. Pessoas comuns, famílias comuns. Veja o que o texto vai dizer. E um homem de Belém, de Judá, saiu para habitar no país de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Veja que era uma família comum, composta de um homem chamado Elimeleque, a sua esposa Noemi, e eles tinham 2 filhos. Um deles chamavam Malom e o outro Quilion. E a terra passa por um momento de fome. E como muitas famílias que passam por dificuldades, buscaram uma oportunidade em outro lugar. Buscaram uma oportunidade para sair da sua terra. Mas eu quero te deixar aqui uma observação sobre a questão de Belém de Judá. Veja que eles habitavam em Belém, e Belém significa casa do pão, ou casa de pão. Belém se situava a 8 quilômetros de distância de Jerusalém. E a Bíblia diz que houve fome naquela terra. Houve fome em Belém. E aquela família composta por 4 membros, o pai, a mãe e 2 filhos, quando viram o tempo de fome chegar, eles buscaram uma outra oportunidade e saíram, preste atenção, saíram do lugar onde eles estavam e foram para um outro lugar por conta de um momento de oportunidade, buscando algo melhor. Mas aqui eu quero abrir um parênteses sobre o perigo de você sair do lugar aonde Deus te colocou. Preste atenção. Não tem nada de mais você buscar oportunidades novas em outros lugares. Mas você tem que fazer isso dentro da direção do Espírito Santo de Deus. Você tem que fazer isso dentro da direção de Deus. Porque você veja, esta família sai de Belém de Judá, a casa de pão, do meio do seu povo, e vai habitar em Moabe, uma terra vizinha, uma terra que era considerada inimigo do povo de Deus. Os moabitas eram inimigos do povo de Deus. Mas eles saem de lá e vão para uma outra cidade. E o que acontece? Acontece que a crise, ao invés de diminuir, a crise aumenta na vida deles. Aquele pai de família, aquele homem, Elimeleque, ele vem a morrer. Os seus 2 filhos tinham casados com mulheres moabitas e eles morrem também. Resumo da situação: fica Noemi, que era mulher de Elimeleque, Orfa, que era a mulher de um dos seus filhos, e Ruth, que era a mulher de outro dos seus filhos. Ou seja, fica Noemi com as suas 2 noras. Então a crise, ao invés de diminuir para a vida deles, para a vida daquela família, a crise aumentou. Por quê? Porque eles saíram do lugar
da vontade de Deus. Eles saíram da direção de Deus. E eu quero te dizer, para você sair da direção de Deus, você não precisa mudar de casa, você não precisa mudar de cidade, você não precisa mudar de país. Para sair da direção de Deus, basta você deixar de buscá-lo, basta você deixar de meditar na sua palavra, basta de você perder o contato, a intimidade com Deus, e quando você menos espera, você está fora dos caminhos de Deus, você está fora da vontade de Deus. Então tome cuidado com isso. Mas veja, no versículo 3 diz assim: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela só com seus 2 filhos. E se casaram com mulheres moabitas, e o nome de uma era Orfa, o nome da outra era Ruth. E quando fazia quase 10 anos que moravam ali, morreram também Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Veja agora o versículo 6 e 7. Então levantou-se Noemi com as suas noras para partir do país de Moabe, porque ouviu que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe alimento. Veja que a crise continuou e se agravou na vida daquela família. Noemi perde o seu esposo, os seus 2 filhos, e ela começa a ouvir, preste atenção, ela ouviu que lá em Belém de Judá, a terra onde ela havia saído, a terra onde eles haviam deixado para buscar uma nova oportunidade, agora aquela terra estava sendo sustentada por Deus. Aquela terra voltou a ter alimento, aquela terra voltou a ter colheita. Belém de Judá voltou a ter alimento e provisão. Talvez se eles nunca tivessem saído de lá, talvez não tenha acontecido esta crise. Mas o que eu quero dizer para você hoje é que a provisão de Deus acontece quando você decide voltar ao propósito de Deus. Veja que até esse momento, até o momento da decisão de Noemi voltar para Belém de Judá, as coisas foram só perdas, foi só crise, foi só dificuldade. Mas quando ela ouve que Deus está provendo e cuidando do seu povo lá em Belém de Judá, ela decide voltar para a sua terra. E quando ela decide voltar para a sua terra, a vida de Noemi, você vai se dar conta disso, que a vida de Noemi começa a mudar. A vida de Noemi começa a obter a provisão e o cuidado de Deus. Coisas começam a acontecer na vida de Noemi que nem mesmo ela esperava. Por quê? Porque ela decidiu voltar ao propósito de Deus. E eu quero dizer para você que talvez esteja se distanciando do que Deus quer na sua vida, que talvez você esteja se afastando daquilo que Deus quer na tua vida, e as coisas vêm se complicando a cada dia, as coisas vêm se acumulando, a crise vai aumentando. Você tentou buscar uma oportunidade, mas não deu certo, pelo contrário, a coisa ficou mais difícil ainda. Eu quero te dizer, tome hoje a atitude de voltar ao propósito de Deus. Lembra-te de onde caístes. Volte ao propósito de Deus. Volte aos planos de Deus. Volte a estar debaixo da cobertura do Altíssimo.
Comece a contar com as bênçãos, porque eu te trago uma palavra profética da parte de Deus hoje. Deus vai começar a mudar a tua situação. Deus vai começar a mudar a tua vida. A provisão e o cuidado de Deus vão ser sobre você e a sua família. Mas preste atenção, a provisão de Deus acontece quando você decide voltar ao propósito de Deus. Quando Noemi decide voltar, ela ouve que Belém de Judá agora tem alimento. Ela diz para as suas noras: olha, eu vou voltar para minha casa. E ali a provisão de Deus começa a acontecer. A vida de Noemi começa a mudar, porque ela toma a atitude de voltar. Cada vez que você sai da vontade de Deus, você vai descendo, 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 descendo. As coisas acontecem, mas quando você decide voltar, o Senhor dá a provisão. Um exemplo disso agora me vem à mente, é a parábola do bom samaritano. Você já deve ter lido esta passagem na Bíblia. A Bíblia diz que um homem desceu de Jerusalém para Jericó. Veja que o próprio verbo aí já indica uma queda. Ele desceu, ele saiu de Jerusalém e desceu para Jericó. Veja que Jerusalém era o lugar da sua habitação. Jerusalém era o lugar da sua segurança, do seu refúgio. Mas ele decidiu sair de Jerusalém e ir para Jericó. Ele decidiu sair de um estado de refúgio, de estado de estar debaixo das asas de Deus, debaixo da bênção de Deus, e vai para um lugar fora da direção de Deus. E a Bíblia diz que quando ele está no caminho, descendo de Jerusalém para Jericó, a Bíblia diz que ele foi parado por homens maus, assaltantes, homens que roubaram tudo que ele tinha, roubaram tudo aquilo que ele tinha guardado, e ainda bateram naquele homem, maltrataram aquele homem, e a Bíblia diz que deixaram ele quase morto. Veja a expressão que a Bíblia usa: deixaram quase morto, ou seja, ele perdeu tudo, até chegar pertinho da morte. E é isso que acontece quando cada um de nós deixamos o lugar onde Deus nos colocou. Deixe o Espírito Santo dizer e falar com você agora. Deixar o lugar onde Deus te colocou, deixar Jerusalém, deixar Belém de Judá, e desce para fora do caminho de Deus, você começa a perder, você começa a entrar num estado de crise, e ela vem se acumulando tempo a tempo, mas a Bíblia diz que um escriba passou e não fez nada, um sacerdote passou e não fez nada, mas a palavra de Deus, que passou um homem, um samaritano, pegou aquele homem, curou as suas feridas, tratou das suas feridas, colocou na sua cavalgadura e levou até uma hospedagem, e disse ao dono da hospedagem: cuida dele, e tudo aquilo que você gastar com ele, eu vou te restituir. Veja que Deus de cuidado, que Deus de provisão. Talvez você esteja vivendo situações como essa, mas hoje a mensagem de Deus é sobre o cuidado e a provisão de Deus na tua vida. E esse cuidado e esta provisão vai acontecer quando você toma a atitude de voltar. E a Bíblia diz, no versículo 7, pelo que saiu do lugar onde estava,
Noemi saiu do lugar de onde estava, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem à terra de Judá. Veja, ela decidiu voltar e colocou em ação a sua própria vontade. Agora eu vou voltar para minha terra, porque Deus não desamparou o seu povo, Deus não desamparou a minha terra. Eu posso te dizer com segurança que o povo de Deus também passa por crise. Ainda que você esteja dentro da vontade de Deus, você também vai passar por momentos difíceis, por momentos de crise. Hoje eu estava lendo Eclesiastes 9, e o sábio estava dizendo que assim como o sol se coloca sobre os justos e sobre os injustos, todos eles que estão debaixo do sol também sofrem da mesma maneira, sofrem tragédias. O povo de Deus também entra em crise, o povo de Deus também passa por dificuldades. Mas qual a diferença, pastor Ítalo? A diferença é que Deus não se esquece do seu povo, que vem a crise, mas junto com a crise vem a provisão e o cuidado de Deus. Belém de Judá passou por um momento difícil, um momento de crise, mas Deus não deixou de cuidar de Belém, do seu povo. Deus não abandonou aquele povo. E nós vemos que Noemi, ela toma conhecimento desse fato e fala: agora eu vou voltar. E aí começa a mudar as coisas. Aí a provisão começa a acontecer. Porque veja, disse Noemi às suas noras: ide e voltai para casa, para a casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós o fizestes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê e acheis descanso, cada uma em casa de outro marido. Então ela as beijou e elas levantaram a voz e choraram. Veja que Noemi fala agora: vocês são da terra de Moabe, vocês voltem para a sua terra. E eu estou voltando para Belém, a minha terra. E veja que interessante que Orfa e Ruth choraram em alta voz, tristes por se separarem de Noemi. Orfa aceita a sugestão e a orientação de Noemi, mas Ruth, mesmo sendo moabita, mesmo tendo perdido o seu sogro e o seu esposo, Ruth toma uma decisão que vai mudar a história da vida dela. Ruth começa a dizer as seguintes palavras que estão no versículo 16. Ruth, porém, respondeu: não insistas para que te deixe e me obrigues a não seguir-te. Aonde quer que fores eu irei, e aonde quer que pousares ali pousarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Veja, esta atitude muda também agora os destinos da vida de Ruth. Assim como Noemi tomou a atitude de voltar para a sua terra, e com isso ela trouxe a providência de Deus para a sua vida, Ruth também toma uma atitude que vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida, porque Ruth decide fazer agora uma aliança com o Deus verdadeiro, com o único Deus. Ela faz uma aliança com Noemi e diz: olha, Noemi, aonde você for eu vou. Mas a frase mais importante é: o teu Deus será também o meu Deus. E eu quero te dizer aqui algo muito importante. A provisão de Deus acontece quando você tem um compromisso com Ele. Vou repetir.
A provisão acontece quando você faz um compromisso com Deus. Veja que a primeira coisa que nós falamos aqui é a provisão acontece quando você decide voltar aos propósitos de Deus. Agora, a provisão acontece quando você faz uma aliança com Deus. Lembre-se que eu falei que essa história acontece nos tempos em que os juízes julgavam. Era um tempo de instabilidade, era um tempo de crise, era um tempo em que uma hora o povo tinha uma aliança com Deus, outra hora o povo desfazia a aliança com Deus. Uma hora o povo buscava Deus, outra hora o povo se esquecia de Deus, e era um ciclo. Eles estavam bem, daqui a pouco eles quebravam a aliança com Deus, começavam a seguir outros deuses, entravam em crise, perdiam tudo. Deus levantava um juiz, trazia uma palavra para eles, tirava-os das mãos do inimigo, dava livramento, eles eram restaurados e começavam a viver um tempo de descanso novamente. Aí começava a sua queda. Não tem sido assim com muitas pessoas. As pessoas estão vivendo um ciclo. Quando eu preciso de Deus, eu vou me achegar perto de Deus, eu vou estar perto de Deus. Mas Deus me livra das situações, Deus provê as minhas necessidades, Deus me ajuda, Deus me levanta. E depois eu vivo um tempo bem, daqui a pouco eu vou me esquecendo de Deus. Meu inimigo vai invadindo a minha terra de novo, vai me perseguindo, eu entro em crise de novo. Não é assim. Mas eu quero te dizer, a providência acontece quando você tem uma aliança com Deus. A história de Ruth foi mudada quando ela fez uma aliança com Noemi. E dessa aliança com Noemi gerou uma aliança com o próprio Deus. Porque ela diz, o teu Deus agora será o meu Deus. E aí começa a mudar a história. Você já fez uma aliança verdadeira com Deus? Você está passando por momentos de crise, tempos difíceis, e eu te pergunto, como está a tua aliança com Deus? Como está a tua vida com Deus? Como está a tua vida íntima com Ele? Como está o teu coração? Talvez você tenha se rebeliado contra Deus nesses tempos difíceis. Mas o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele vai estar com você. Ele quer cuidar de você, Ele quer prover as tuas necessidades. Mas primeiro você tem que voltar ao propósito dEle. E segundo, você tem que fazer uma aliança com Ele. Aleluia. O Espírito Santo está falando comigo e com você. Glória a Deus. Veja que a história continua, não para por aí. Eu quero ler com você no capítulo 2, versículo 19. Por quê? Porque Noemi aceita a companhia de Ruth. Noemi sem saber. Deus coloca Ruth junto com ela para prover também e para abençoar a vida dela. Veja que interessante. Noemi volta para Belém de Judá, volta para a sua terra, mas agora elas têm que pensar como elas vão ser sustentadas. Então Noemi chega para Ruth e fala, olha Ruth, você faça o seguinte, você vai num campo onde estão colhendo espigas e você vai atrás daqueles que estão colhendo, porque sempre eles deixam cair algumas espigas, e você pega e guarda aquele alimento para que nós possamos nos manter. E Ruth faz exatamente aquilo que Noemi lhe orienta. E Ruth vai até um campo onde estão colhendo, e ela vai atrás daquelas pessoas que estão colhendo,
e ela vai catando os restos. Ela vai catando aquilo que vai caindo pelo caminho, mas perceba, que interessante, o dono daquela terra chega para a pessoa que cuida de todos aqueles que estão colhendo, fazendo a colheita, e pergunta: quem é aquela moça? Veja, esse homem chama Boaz, o dono daquele campo, e ele é chamado a atenção para olhar para uma moça no meio de tantas mulheres, no meio de tantos homens. Ele coloca a sua atenção, seus olhos daquela moça que se chama Ruth. Quem é aquela moça? E eles dão uma informação: olha, ela chegou cedo aqui e desde então ela vem atrás das pessoas que estão colhendo e está recolhendo o seu mantimento. E veja que no capítulo 2, versículo 19, a palavra de Deus diz assim: perguntou-lhe a sogra: onde colhestes hoje? Por quê? Porque Ruth volta com um cesto cheio de mantimento. Por quê? Porque Boaz chega para aquele chefe da colheita e diz assim: olha, deixe se esparramar mais espigas no caminho para que ela possa colher mais. Veja que Deus começa a mudar a história, Deus começa a prover a casa de Noemi através de Ruth. E no versículo 19, quando Ruth chega na casa de Noemi, diz assim: perguntou-lhe a sogra: onde colhestes hoje? Onde trabalhastes? Bendito seja aquele que fez caso de ti. Então Ruth relatou à sua sogra com quem tinha trabalhado e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Para surpresa de Noemi, Boaz era um parente distante do seu esposo falecido de Elimeleque. Noemi começa a perceber que as coisas não estão mais acontecendo por coincidência. A mão de Deus está naquele lugar. Aleluia! É muito provável que quando as pessoas voltam ao propósito, à vontade de Deus e fazem uma aliança com Deus, as coisas começam a mudar e você começa a pensar, às vezes, é coincidência, não é coincidência, é Deus agindo por você, aleluia, é Deus trabalhando na tua vida, é Deus mudando a tua história. Deus quer mudar a tua história, como mudou a história de Ruth, como abençoou a vida de Noemi e como colocou Boaz na história bíblica, fazendo dele o bisavô de Davi. É assim que Deus faz. E Noemi, ela começa a glorificar o nome do Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor. E agora Noemi começa a instruir a Ruth como ela deve agir com sabedoria. E a primeira coisa que Noemi diz para Ruth, lá no capítulo 3, no versículo 3, diz assim: lava-te, unge-te, veste os teus vestidos, então desce a eira. Aleluia. Veja que Noemi começa a orientar a Ruth: Ruth, Deus tem preparado coisas grandes na tua vida. Deus vai mudar a tua história, Ruth. Mas eu vou te dizer uma coisa: se prepara para que isso aconteça. Deus quer mudar a tua história, Deus quer mudar a tua vida. Mas a primeira orientação de Noemi para Ruth é: lava-te, unge-te e veste os teus vestidos. Sabe o que isso quer dizer? Uma vida de santificação, uma vida de separação para com Deus, uma vida em que vai fazer a diferença para as coisas acontecerem. E é verdade. Primeiro você volta ao propósito de Deus. Segundo, você faz uma aliança com Ele.
Terceiro, você se separa para Ele. Se separa espiritualmente, separa o teu coração, santifica o teu coração a Ele. Lava-te, pois, unge-te e veste os teus vestidos. Veja que Eclesiastes 9:8 diz assim: em todo o tempo sejam alvas as tuas roupas e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Esse é o segredo. Esse é o princípio para que você chame a atenção de Deus, para que Deus continue a fazer aquilo que tem que ser feito na sua vida. E Ruth fez exatamente o que Noemi orientou a fazer. E no versículo 4, Noemi diz assim: quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então entrarás, descobrirás os seus pés, e te deitarás, e ele te dirá o que fazer. Eu vou concluindo por aqui. Primeiro, voltar aos caminhos de Deus, à vontade de Deus. Segundo, fazer uma aliança. Terceiro, buscar a santificação, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Em quarto lugar, a provisão acontece. Oh, aleluia. Quando você se coloca aos pés do Senhor e deixa Ele te dizer o que fazer. Entendeu? Olha o que Noemi falou: troca a tua roupa, unge o teu corpo, lava-te, mas quando ele for dormir, olha para onde ele vai. Chega lá, descobre os pés dele, se deita aos pés dele, e depois não se preocupe, porque ele te dirá o que fazer. Aleluia! A provisão de Deus vem quando você descansa aos pés do Senhor, quando você deita-se aos pés dele e procura ouvir, porque Ele vai te dizer o que fazer. Você já está na vontade dEle, você já está em aliança com Ele, você já está em santificação com Ele. Agora, você vai se colocar aos pés, como Maria se colocou aos pés do Senhor, e vai esperar, porque Ele vai te dizer aquilo que deve ser feito. Agora chegou o tempo de você receber a orientação direto dele. Aleluia! Agora não é mais Noemi que está falando para Ruth: olha, você deve fazer isso e aquilo. Ela já falou, passou a fase. Agora Ruth passa a depender da voz do que o seu Senhor vai falar com ela. Há tempos em que nós temos conselhos de pessoas que nos ajudam a sair da situação que nós temos e que nós estamos. Há tempos que Deus usa pessoas para falar com você, assim como está me usando para falar com você agora. Mas há tempos em que nós temos que nos deitar aos pés do Senhor, oh aleluia, e buscar dele a orientação do que fazer. E eu quero concluir esta mensagem, para que se não torne muito longa, mas lá no capítulo 3, versículo 9, a palavra de Deus diz assim: perguntou ele: quem és tu? Boaz perguntando a Ruth, disse ela: sou Ruth, tua serva. Sou Ruth, tua serva. Sou Maria, tua serva. Sou Manuel, o teu servo. Sou Ítalo, teu servo. Quem és tu? Você pode levantar a mão agora e dizer: eu sou o teu servo, eu sou a tua serva. Eu estou aqui para receber a tua orientação, eu estou aqui para receber aquilo que tu tens a falar comigo.
E ela disse: estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o resgatador, tu és o remidor. Aleluia. Pode levantar a mão comigo mais uma vez. Aqui é o teu servo. Diga: aqui é a tua serva. Lança a tua capa sobre mim, porque tu és o remidor, tu és o resgatador, tu és aquele que restaura. Aleluia. Tu és aquele que tira o homem e a mulher do abismo. Tu és aquele que socorre no momento da angústia. Lança a tua capa. E disse ele: bendito sejas tu do Senhor, minha filha. Versículo 11: e agora, minha filha, não temas. Tudo o que pedires eu te farei. Toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Eu vou terminar aqui. Agora, minha filha, pede o que tu queres. Por quê? Porque você está dentro do propósito de Deus. Porque você tem uma aliança com Deus. Porque você se santificou e separou o teu coração a Ele. E você deitou aos pés do Senhor para receber dele toda a tua orientação. E agora vem a resposta, minha filha: você fizesses bem, você agiu da maneira correta. Agora pede o que tu queres e eu te farei, porque todo o meu povo sabe que tu és mulher virtuosa. Aleluia. Tremenda esta palavra. E assim eu concluo a mensagem de hoje. Esses são os passos para que a provisão de Deus aconteça na sua vida. Medite em tudo o que foi falado. Se for preciso, volte e ouça esta mensagem mais uma vez, mais outra vez. Deixa Deus falar ao teu coração. E tome uma posição hoje de voltar ao propósito de Deus, voltar ao plano que Deus fez para você. Segundo, faça uma aliança com Ele. Terceiro, santifique-se, separe-se ao Senhor, separe o teu coração a Ele para ter um relacionamento íntimo com Ele. Quarto, que você possa se deitar aos pés dele e dizer a ele: eu farei aquilo que tu falares para que eu faça. E ele vai responder como respondeu a Ruth. Boaz respondeu a Ruth: agora, filha, pede o que você quiser, assim será feito. Deus abençoe a tua vida. Medite nesta palavra, porque esta palavra é a chave para abrir a porta da provisão e a restauração da tua vida nesse tempo difícil. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Silêncio, ó Pai, mas é só orando e eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração.
está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na sua presença, é o mesmo que morrer por não te adorar. Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando e venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, Senhor. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Poderosa da palavra de Deus, não é? Você quer ter a provisão de Deus sobre a sua vida? Relembre-se, em primeiro lugar, volte ao propósito de Deus. Segundo lugar, faça uma aliança com Ele. Terceiro lugar, santifique a tua vida. Em quarto lugar, deite-se aos pés do Senhor, descanse, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará, diz a palavra. Bênção de Deus, não é? Eu quero orar pela tua vida neste momento, que você possa receber esta oração de fé, que vai ministrar a tua casa, vai ministrar a tua família. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar estas pessoas que estão assistindo esse vídeo agora, que eles possam ser cheios da tua presença. A tua palavra diz que o teu Espírito convence a pessoa, Senhor. Então que o teu Espírito venha a convencer aquelas pessoas que estão indecisas agora, que possa convencer para que voluntariamente possam fazer uma nova aliança contigo, ter a sua vida santificada diante de ti, estar aos teus pés, porque desta maneira a provisão e o cuidado de Deus será para com eles. Abençoa a vida deles, abençoa a família, os familiares, Senhor, que eles possam divulgar esta mensagem para que muitas pessoas sejam alcançadas. Em nome de Jesus eu os abençoo, em nome de Jesus, amém e amém. Muito obrigado pela tua audiência, muito obrigado por estar comigo até agora. Deus abençoe grandemente a tua vida, e eu vou me despedir de você ministrando a bênção apostólica, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a orientação e as consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida,
e você diga agora comigo, amém. Que Deus abençoe você. Lembrando que nós estamos aqui nos horários dos cultos, quartas, sextas, às 19h30 e também aos domingos, às 18h30. Que Deus abençoe a tua vida. Até a próxima.